A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, sejam bem-vindos a este canal. Recebam o meu abraço, a minha gratidão. Eu sou o pastor Daniel Coelho, o vosso servo, e com muita alegria estarei ministrando mais uma aula. O meu agradecimento a você que tem nos acompanhado e desde já quero lhe pedir, sim, agora, antes de iniciarmos a aula, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dê o link, um joinha para ranquear o nosso canal e assim nos ajudar a levar o Evangelho de Cristo. Para você que não sabe, eu sou secretário de missões das Assembleias de Deus, Ministério de Serra, pastoreada pelo meu pastor-presidente, pastor Délio Nascimento. E este mês eu vou comprar, em nome de Jesus, uma caixa para a nossa congregação na Venezuela, onde está o missionário pastor Juan. Você que quiser contribuir, ajudar com R$1, R$5, o que você sentir no seu coração, eu vou colocar o link abaixo aí, ou você nos procura, manda uma mensagem e nos ajude. Qualquer valor e, acima de tudo, as suas orações, pregando o evangelho aí na sua rua, na congregação, compartilhando vídeos, não apenas no meu canal, bíblicos, louvores, e assim eu creio que o evangelho vai ser feito em nome de Jesus. Amém? Lição de número 12, nós vamos estudar essa lição na nossa congregação, nas nossas congregações, no dia 19 de setembro de 2021, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Você, superintendente, você, pastor, não deixe passar essa data em branco. Não pode. Compre um bolo, homenageie os professores, agradeça a Deus na sala de aula pela vida de cada professor que tem se dedicado a ensinar as classes, a tornar a escola dominical um ambiente agradável, de ensino, de edificação, de crescimento. Em nome de Jesus, eu glorifico a Deus pela sua vida, professor, pela sua vida, superintendente. Que Deus continue te abençoando, te enchendo com o Espírito Santo. Eu sei que muitas congregações falta recursos, falta sala, falta quadro, falta revista. Não é a minha realidade porque eu tenho uma sala, eu tenho um data show, que assim são em todas as congregações. Não, mas louvado seja Deus. Não importa o tamanho da igreja, não importa o tamanho da cidade, não importa o local. Sempre tem um crente disponível para servir ao nosso Deus. Parabéns, professores, parabéns, superintendentes. 19 de setembro, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Patrimônio das Assembleias de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Lição de número 12, o reinado de Josias. O tema desse trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O texto áureo nos diz assim, preste bem atenção, o texto áureo traz uma clareza para toda essa aula. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safá: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safá, e ele o leu. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, verso de número 8. A verdade prática nos diz assim: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria. Parabéns, professores, com as suas aulas nos domingos. Parabéns, alunos que sentam para aprender. Essas culturas da idolatria vai ser expulsa dos nossos meios. Mas precisamos urgentemente levar a Bíblia para que a idolatria a homens, pastores, imagens, ritos, tradições sejam
expulsos dos nossos cultos, das nossas assembleias, das nossas reuniões, e eu tenho certeza que Deus tem levantado homens e mulheres. O ponto central, meu amado professor e aluno, nos diz assim: não importa o quão distante estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. Olha que coisa linda! É para colocar no status do WhatsApp, né? Não importa o quão distante estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. Volte para Jesus. Volte hoje para a igreja. Volte, meu irmão, a se alegrar na presença do Espírito Santo. Te entregue a Cristo. Não importa onde você esteja, o quão longe você esteja, é possível hoje, agora, me ouvindo agora, se aproximar de Cristo. Voltar a se aproximar de Deus. O objetivo geral desta lição é pontuar o avivamento gerado por Josias. E nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Segundo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Na aula passada, aprendemos sobre o verdadeiro avivamento e hoje vamos continuar na sequência agora com o reinado de Josias. Josias foi o último rei dos reis de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Esse grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Deixa eu pegar a minha Bíblia para você. O livro do Senhor estava perdido na casa do Senhor. O rei, ao saber que o livro foi encontrado dentro do templo, ele iniciou em seu reinado o maior impacto de renovação espiritual vista sobre a tribo de Israel. O livro estava no templo. O povo, sacerdotes, os ancestrais iam para o templo. Olha o total desrespeito e a falta de interesse pela palavra do Senhor. Não é só estar na casa do Senhor. Sim, pastor, professor, precisamos fazer que a palavra de Deus seja a prioridade dos nossos cultos. Não é ter o livro, não é ter todas as Bíblias, mas é colocar na casa do Senhor a regra. A palavra de Deus é a fonte de edificação, de crescimento e de avivamento. Nos cursos de teologia, incrível que pareça, sempre tem um aluno que me faz esta pergunta: Pastor Daniel, qual a melhor Bíblia? A DEIC, a Pentecostal, a do Obreiro Aprovado? E eu falo sem dúvida nenhuma, a melhor Bíblia é aquela que você lê, desde que seja a palavra de Deus. Amém? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ame a Bíblia. Você, pastor, você, superintendente, incentive o povo a ler, a amar, a priorizar a palavra de Deus. No primeiro tópico, Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou ao escrivão e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Uquias e arrecadasse todos os possíveis recursos financeiros. Segundo o livro de Reis,
capítulo 22, verso 4. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido encontrado, achado, dentro da casa do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 8. Imagina a surpresa do sacerdote. Percebe-se aqui o nível de desinteresse das coisas de Deus e pelo cumprimento das leis divinas. Olha que desrespeito. Algo maravilhoso. Achei o livro do Senhor. Onde ele estava? No templo. Não era para ser achado. Era para estar sendo lido, praticado. O rei rasgou as suas vestes com isso. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes, em sinal de profunda tristeza e consternação. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, verso 11. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Olha só, entendendo a vontade de Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 22, o verso 12 ao 14, e o segundo livro de Crônicas, capítulo 34, verso 22. Eles procuraram entender, saber se pelo total desinteresse que a nação estava tendo, caminhando com a palavra do Senhor, eles ficaram tão preocupados que foram procurar uma profetisa. A profetisa confirmou que Jerusalém seria destruída, mas por amor a Josias, isto aconteceria após a morte dele. Olha só como vale a pena ser fiel. A prática, meu amado irmão, da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. A importância de ler a Bíblia, a importância da palavra de Deus na vida do crente é que ela nos conscientiza, nos mostra, nos orienta acerca dos nossos pecados, o que estamos fazendo de errado. Precisamos voltar urgentemente para a palavra. Não estou me referindo a você, meu amado, que está me ouvindo. Eu estou dizendo à igreja do Senhor Jesus na sua totalidade. A palavra de Deus tem que ser prioridade. E cada crente, sim, cada crente, cada aluno precisa dedicar-se à leitura diária da palavra de Deus. O segundo tópico, a renovação do pacto com o Senhor. A leitura do livro diante do povo. Josias convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém e todo o povo para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Segundo o livro de Reis, capítulo 23, verso de número 12. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. O avivamento por meio da palavra é duradouro, é ouro, é precioso, edifica, consola a igreja. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada. Quando Josias convoca as autoridades, ele lê o livro do seu povo, abre o coração e o avivamento, glória a Deus, chegou aos corações do homem. Algo importante, você que é líder de pastores,
de membros. Tanto o rei Ezequias como o rei Josias chamou as autoridades. Será que não está na hora dos nossos pastores, líderes? Sim, precisamos falar de política, não é isso que eu estou dizendo. Começar a falar dos pecados, da urgência, do jejum, do avivamento, da leitura da palavra, chamar os nossos pastores e dizer, olha, está tendo muita pregação sobre ser bem-sucedido, ser vencedor nas coisas materiais, você vai conseguir casa, carro. Será que está na hora de chamarmos os nossos pastores, pregadores, avivalistas, reunimos numa sala, num sábado, num domingo, num jejum, dizer, voltemos para a palavra. O verdadeiro avivamento nos gera a esperança da verdadeira coroa. E a nossa coroa não está aqui. Seremos coroados na glória. Aqui precisamos morrer para nascer. Negarmos a nós mesmos. O reino de Deus é prioridade. O reino de Deus em primeiro lugar. Precisamos de pregações sobre a volta eminente de Jesus, sobre santidade, renovo, o amor à leitura, o obreiro e a família, o amor à palavra de Deus, sermos exemplos dentro de casa. Segundo ponto aqui, a destruição dos ídolos. O rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 1 e o capítulo 23, verso número 2. Expurgou as imundícies idólatras, né? De todas as cidades de Judá. O coração que transborda de Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Meu amado irmão, Josias, ele não quebrou apenas o coração do povo com a palavra. Não. Utensílios, coisinhas oferecidas a Baal. O coração que transborda de Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Cuidado com as idolatrias que parece que são pequenas, inofensivas, mas têm levado muitos à morte espiritual. A adoração idólatra, culto a homens, culto a pastores, culto a imagens, culto a elementos. Quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem edifica é Jesus. Preguemos a palavra. Tópico de número 3, a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Está no capítulo 23 do segundo livro de Reis. Josias também restabeleceu a liturgia do culto. Olha só que coisa maravilhosa. O sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo. Ele não apenas expurga a idolatria, mas ele também restabelece a liturgia do culto. Existem marcos, existem liturgias que elas não podem ser quebradas. Não sou maestro, especializado em música, não sou. Mas me permita falar algo aqui importante.
As Assembleias de Deus possuem o seu inário, a sua harpa cristã. Por mais assustador que seja o que eu vou falar, pergunte a um obreiro que esteja do seu lado quantos hinos da harpa ele conhece. E se você se assustar, pergunte a uma irmã, a um jovem desta geração para cá, quantos hinos da harpa cristã ele conhece. Quantos cultos assembleanos não tem mais a harpa cristã? Aqueles hinos que edificam, que glorificam o nome do Senhor, foram trocados. Josias, ele restabelece a liturgia. Não estou dizendo que não podemos cantar esses hinos lindos e maravilhosos que são compostos hoje. Eu amo, por exemplo, Bruna Carla, né? Deus nos surpreende, enfim, Lauriette, quantos cantores com louvores abençoadíssimos. Não estou dizendo que tem que parar de cantar, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que precisamos voltar à liturgia que traz o verdadeiro avivamento. Louvores que exaltam a Cristo, que pregam a palavra. Exemplo da harpa de número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus. Livres de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. E assim são mais 639 hinos. Precisamos daquela liturgia, da leitura da palavra de Deus, onde os irmãos que chegam atrasados esperam uma leitura, não entram, não atrapalham a leitura, onde o pastor coloca a igreja sobre os pés ou sentados, desde que ninguém faça barulho, porque a palavra de Deus precisa ser reverenciada. Uma boa leitura, meu amado, já é uma excelente pregação. Precisamos voltar àquela liturgia onde a pregação não é no final do culto, faltando 10, 20 minutos para acabar, não. Tem que ter tempo para o pregador pregar. Hoje, quantas igrejas vamos pregar e eles colocam aqueles fundo musical mais alto do que a voz do pregador para ter avivamento, não precisa de fundo musical. Voltemos à liturgia. Obreiros que em festividades são até expulsos dos púlpitos, desce. Precisamos voltar à liturgia. Pastores, segure a rédea em nome de Jesus. Parece até que eu estou doutrinando, né? Esta aula me permite isso. Não fique bravo comigo, meu amado aluno, professor, superintendente. Voltemos às liturgias. Ponto 2, a maior Páscoa da monarquia. O rei Josias realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Eita glória! Segundo o livro de Reis, capítulo 23, verso 1, verso 23. Não estou pregando, estou ministrando, amém? Mas eu não posso negar a alegria que eu estou sentindo em ministrar esta aula. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. Meu amado irmão, olha que festa linda que houve através do rei Josias. Ao ponto de, no segundo livro de Reis, capítulo 23, do verso 21 a 23, destacar quão fervorosa foi esta festa. Precisamos sim celebrar festas, círculo de oração, mocidade, o ano comemorativo da data da abertura da igreja, sim.
mas precisamos sair de lá fervorosos, não por causa da roupa, do uniforme, da quantidade de pessoas que esteve no templo. Isto é lindo, sim, mas temos que ficar fervorosos pelo tempo, pela prioridade que demos à palavra de Deus. Os nossos congressos precisam urgentemente da liturgia, onde a palavra de Deus não pode ficar em segundo plano. Os jovens da congregação onde eu pastoreio diz: pastor, nós tivemos uma festividade agora sábado, representando a igreja, e passaram para o pregador 9 horas da noite para pregar. E quando o pastor começa a pregar, coitado, ele não tem culpa, ele estudou, ele orou. O povo começa a ir embora, vão para casa. A culpa é do pastor. A culpa é de quem está na liturgia do culto, porque não priorizaram a palavra. Aí tem aquela desculpa, porque ele é pastor, dirigente, diz: vai embora para ver novela, vai embora. Quando era do mundo, ficava até a madrugada. Pera lá, no mundo não tem regra, no mundo não tem ética, no mundo não tem padrão. Agora a igreja, segundo a Bíblia, tudo tem que ser com decência e com ordem. É fácil para quem está com o microfone pregar até 10 horas, tem 11 horas. Eu quero ver o pastor que acaba cultos 10, 11 horas da noite, quando ele não for mais pastor, e ele ficar sentadinho, sem pregar no microfone, se ele vai ficar de 7 até 11 horas da noite. Precisamos da liturgia. Meu amado, se a sua igreja, a congregação, tem a cultura de cultuar 4 horas, 5 horas, amém. Glória a Deus por isso. Mas precisamos voltar à liturgia, onde a palavra de Deus é a fonte do avivamento, da edificação. Faz-se uma festa, sabe que as pessoas vêm de longe, caravanas, tem que pegar ônibus, tem gente que sai da igreja em casa meia-noite, e com isso, quando dá 9 horas, começam a sair do culto. Então escutam louvores, mas não escutam a palavra. A palavra de Deus precisa ser prioridade nos cultos. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituída pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca é figura do Messias. Foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Isaías capítulo 11 e no livro de Romanos capítulo 15, verso de número 2. Oremos pelo avivamento, não pelo alegramento. Oremos pelo maravilhoso avivamento. Precisamos urgentemente fazer como Ezequias, como Josias, uma grande reforma. Ainda que tenhamos que jogar partes da nossa liturgia fora, mas precisamos trazer uma reforma onde a palavra de Deus seja a prioridade. Jovem, irmão e irmã, obreiros, amem a palavra de Deus. Leiam a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Se possível, vá na igreja sempre. Geralmente são 3 cultos na semana. Cultue ao Senhor. Se você está trabalhando, trabalha à noite, não dá para estar na congregação, mas lá você pode olhar o celular, de vez ver vídeos, assista o culto da sua congregação, compartilhe. Quase todas as igrejas hoje filmam seus cultos.
assista o culto em casa, leia a Bíblia, ore, jejue, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Daniel e hoje encerro mais uma aula. No mês que vem, vamos estar ministrando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Quero dizer para você também que eu estou ministrando esse mês sobre escatologia. Há um vídeo novo no canal sobre a igreja do arrebatamento. Eu tenho certeza que você vai amar, porque o conteúdo é bíblico. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Por favor, você que não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e eu sou carente da sua oração. Que Deus continue nos abençoando. E ora vem, Senhor Jesus.